Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa segunda-feira nós temos o início da última data FIFA desse ano de 2024. A maioria dos jogos na Europa não vão acontecer porque os jogadores estão viajando para disputar os jogos com as suas seleções. Na quinta-feira, mais precisamente aqui na quinta-feira, dia 14, nós já temos os jogos da Nations, começando das eliminatórias da América do Sul. O Brasil vai pegar a Venezuela, tem aqui a Inglaterra pegando a Grécia, tem Itália e Bélgica, tem França e Israel, tem jogos interessantes a partir de quinta-feira. Mas antes disso, a gente vai ter Série B do Campeonato Brasileiro e também alguns jogos isolados da Série A. Então, nesse período, a gente costuma chamar aí de Interdata FIFA, ou aquela questão de viagens, mas a gente já está praticamente dentro da última data FIFA do ano ou da terceira data FIFA da temporada 24-25, Nessa segunda-feira, como eu falei, nós temos 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro com envolvimento em título, acesso e rebaixamento. Vamos fazer contas e entender o que cada uma dessas 6 equipes aqui estão buscando nessas 3 partidas de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 11 de novembro. Começamos o nosso planejamento com Vila Nova e Ponte Preta. Temos um claro favorito aqui para o mercado a 1,75. E aqui nós temos uma briga pelo acesso, uma situação bem complexa, e uma briga contra o rebaixamento, também uma situação nada agradável da Ponte Preta, O Vila Nova, com 52 pontos, ele pode somar mais 9 pontos, Faltando 3 rodadas, são 38 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele tem 52, ele pode somar no máximo 61 pontos. E aí é o seguinte, o Sport joga no domingo contra a Chapecoense. Se o Sport ganhou o jogo contra a Chapecoense, você já sabe ou tende a saber daqui a pouco, o Vila Nova não tem chance nenhuma de acesso. Então o Vila Nova já vai entrar em campo sabendo do resultado do Sport. E isso interfere muito. Então eu vou deixar aqui um para-casa para você. A primeira coisa que a gente tem que fazer, porque é o básico, Se o Vila Nova, ao entrar em campo, você já souber que o Sport venceu o jogo, muito provavelmente o interesse do Vila Nova nesse jogo vai ser reduzido. E aí teremos aqui um favorito que pode se complicar. Se o Sport empatou esse jogo, mesmo chegando a 60 pontos e aí tendo 2 partidas para somar 1 ponto, se o Sport empatou esse jogo, ainda existe esperança e aí o Vila Nova não vai entregar os pontos. Ele vai entrar com muito favoritismo. Não dá para esquecer que do outro lado tem uma equipe e essa equipe da Ponte Preta briga contra o rebaixamento. Então ela vai jogar muito sério sim, Ponte Preta pode somar aqui 47 pontos, Então dá para tentar escapar. O problema da Ponte tem sido o seu desempenho fora de casa. A Ponte Preta tem apenas uma vitória fora, que venceu recentemente, há 4 partidas atrás, e enfrenta um dos melhores mandantes da competição. O time da Vila Nova tem 71% de aproveitamento, enquanto a Ponte Preta fora de casa tem 6%. É impressionante. É um time que saiu na frente apenas uma vez. Ela só saiu na frente na partida que ela venceu. Dá até para imaginar que foi um jogo 1-0, Vamos dar uma olhada aqui se foi isso mesmo? Foi, 1-0 contra o CRB. Somente nessa partida, das 17 partidas que fez fora de casa, a Ponte Preta conseguiu sair na frente e vencer o jogo. 26 gols sofridos, 9 gols marcados, um aproveitamento horroroso de finalizações, um primeiro tempo horroroso, com apenas 1 gol marcado, não venceu nenhum primeiro tempo, e um segundo tempo também com mais gols sofridos. Impressionante. A campanha da Ponte Preta realmente é uma campanha de rebaixado, pode até buscar nesse final, mas é impressionante. Quais são os últimos jogos da Ponte? Vamos dar uma olhada? A Ponte pega o Vila Nova, o Sport em casa e o Avaí fora. Como o Avaí não tem chance de classificação, o Avaí está com 46 pontos, já escapou, é provável que a Ponte ainda consiga escapar. Talvez pegue um Sport aqui já tendo conquistado vaga ou podendo pelo menos pontuar, E depois tenta pontuar também contra o Avaí, mas não está salva a Ponte Preta não. Ela tem que buscar pelo menos 1 ponto contra o Vila Nova. Primeira coisa nesse jogo é buscar uma correção de preço. Por que eu vou estimular você a pensar numa correção de preço? Porque depende do resultado do Sport. Então se o Sport vencer o jogo, o Vila Nova não vai entrar com tanta vontade. Pode ser que a Ponte Preta consiga surpreender um pouco e mesmo sendo uma equipe tecnicamente inferior, o ânimo do Vila Nova pode interferir e a cotação do Vila Nova pode vir a corrigir. Agora, se o Vila Nova viu o Sport empatar ou perder, o Vila Nova com toda essa qualidade técnica, provavelmente ele vai empurrar a Ponte Preta para trás e essa correção de preço muito mais vai estar ligada com a odd da Ponte do que do Vila Nova. Em relação ao mercado de gols, isso aqui é um jogo de 6 pontos, Tanto 6 pontos para o Vila Nova quanto para a Ponte Preta, porque se o Sport não venceu, o Vila Nova
Nova precisa vencer os últimos 3 jogos. Vila Nova pega a Ponte, o Ituano e depois visita o Paysandu. O Paysandu que também está aqui no meio de tabela, não deve cair e aí também não tem a chance de acesso. Vila Nova ainda tem chance de buscar esses 9 pontos. Então, como é um jogo de 6 pontos, primeiro a gente pensa num jogo mais amarrado. Uma possibilidade, por exemplo, se a Ponte Preta abriu o placar, como aconteceu a primeira vez no campeonato fora de casa contra o CRB, ela segurou até o final. Se o Vila Nova sair na frente, pode tentar segurar também. A média de gols marcados do Vila Nova não é assim gigantesco, apesar de ser 26 gols, é uma média de 1,5 gols por jogo. Então não é uma equipe também que fica goleando o tempo todo. Então eu tomaria cuidado. Agora, se eu tenho um cenário de 2 gols de diferença, que eu gosto muito desse cenário porque ele potencializa o desespero da equipe que está atrás do placar, você tem vários exemplos aí. Vou pegar a final da Copa do Brasil agora, o jogo de ida, do Flamengo abrindo 2-0, o Galo se expondo. Você tem outros cenários onde você tem uma diferença de 2 gols de vantagem e você tem um time se desesperando, indo para cima, dando espaço. Então, no caso do Vila Nova vencer por 2-0 em algum momento desse jogo, buscar mais um gol na partida não me parece ruim, tá? Não me parece ruim. Na questão de estatística, ó, 65% dos jogos do Vila em casa e 71% dos jogos da Ponte fora com over 1,5. O over 1,5 não me agrada tanto. É o cenário que eu te falei. 1-0 para o Vila ou para a Ponte ou 0-0 não me agrada. Agora, o 2-0 pro Vila Nova para trabalhar o 2,5 durante o jogo, se ainda estiver faltando ali uns 30 minutos de jogo, me agrada bastante, tá bom? Então, essa é a minha interpretação desse jogo. Paysandu e Brusque, nós já temos aqui uma equipe que está um pouco mais folgada em relação a escapar do rebaixamento. Nitidamente o Paysandu deu um gás nesses últimos 3 jogos, né? Acho que o Paysandu venceu as últimas 3 partidas que fez dentro de casa, olha lá. Ituano, Chapecoense e Curitiba, inclusive vencendo adversários diretos, né? A Chape e o Ituano, e já ficou bem distante. O Paysandu faz os últimos 3 jogos contra o Brusque, o Novo Horizontino fora e o Vila Nova em casa. Aí, lembrando, o Vila Nova pode chegar ainda disputando vaga para acesso, mas o Paysandu muito provavelmente já deve chegar salvo. O Brusque com 33 pontos, ele pode somar no máximo 42. Então a situação do Brusque aqui é de desespero total. O Brusque tem que vir para cima com tudo. Qual que é o problema? O Brusque, que fez 17 partidas fora de casa, nesses últimos 3 jogos vai disputar 2 partidas fora e vai ter que vencer as 2 fora e uma em casa. Sendo que fora de casa o Brusque não venceu uma mísera partida. O Brusque é o pior visitante da competição. Então assim, levando em consideração o histórico, a chance do Brusque não cair é mínima. É muito provável que o Brusque seja rebaixado, porque ele não tem conseguido fazer o mínimo para conseguir escapar. Pode acontecer? Pode. Futebol, poucas coisas são impossíveis, mas está sendo bem difícil para o Brusque, né? Saiu na frente apenas uma partida, não venceu nenhuma, ou seja, nem na partida que ele saiu na frente ele conseguiu segurar o resultado. Tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, uma média de gols marcados de 0,59, nem 0,6 é, um ataque horroroso. Precisa de quase 8 finalizações no alvo para marcar um gol. Enfrenta um Paysandu que também não é essa Brastemp toda, mas nos últimos jogos conseguiu vencer as 3 partidas, os confrontos diretos, e já está mais tranquilo. Então assim, esse jogo ele me chama muito mais atenção pelo desespero do Brusque do que propriamente pela necessidade de vitória do Paysandu. Essa cotação não me agrada porque o Paysandu não precisa vencer. O Paysandu empatando esse jogo, ele já consegue somar 44 pontos e ele já segura o Brusque ali dentro da zona de rebaixamento. Ele praticamente rebaixa o Brusque, é um a menos para brigar. E aí depois ele tem um jogo no final em casa contra o Vila Nova, para somar mais um, por exemplo. Então não há necessidade do Paysandu vencer, por isso eu não vou te indicar a vitória do Paysandu. Agora, como eu tenho um time que sofre pra caramba fora de casa, que ainda não venceu nenhuma partida, que vai vir pro desespero, o Paysandu pode jogar assim de uma maneira mais reativa e pode chegar ao gol, pode chegar à vitória. Só que aí eu preferiria te indicar uma cotação mais alta. Então se você vem com a ideia de trabalhar a favor do Paysandu por conta desse cenário, busca uma cotação um pouquinho mais elevada. E eu prefiro te indicar isso daqui, ó, um cenário de desespero para pelo menos 2 gols, que é um Brusque que vai sair, o juiz apitou, o Brusque vai se expor desde o início, e é um Brusque que se expondo vai deixar espaço. Se o Paysandu faz o primeiro, o Brusque tem que fazer 2. Se o Paysandu faz 2, o Brusque tem que se expor ainda mais. Então não duvido que seja um jogo de 2 a 3 gols por aqui, tá? Agora, trabalhar a favor do Paysandu com essa cotação, sem que o Paysandu de fato precise vencer, não estou dizendo que ele não precise, assim,
para poder escapar. Mas ele ainda tem aonde queimar. Ele pode empatar esse jogo e depois empatar contra o Vila Nova, somar 45, muito provavelmente escapar. Ou vencer o Vila Nova no final e somar 47. Enfim, mas o Brusque é aquela situação. Não venceu, tá rebaixado. Porque se o Brusque não vencer esse, ele vai, supondo que ele empate, ele vai somar 34 pontos. E aí ele vai ter mais 2 jogos por fazer e ele só vai conseguir somar 40 se por acaso ele vencer os 2. E aí não tem mais chance, né? É muito difícil. Com 40 pontos você tá rebaixado. Então é uma situação mais de desespero aqui do Brusque e muito provavelmente eu prefiro pensar no mercado de gols. Fechou? Por último, Coritiba e Santos. Um jogo parelho que a gente já pode começar pensando numa correção de preço por aqui, se você é um trader. Temos uma situação de o Santos ali para, não vou dizer garantir o título, mas pensar em disputar ou chegar cada vez mais perto desse título, disputando contra o Mirassol e o Novo Horizontino. Acho que o Sport aqui fica mais para trás. O Santos, fora de casa, é uma boa equipe, é o segundo melhor visitante da competição, né? Tem 65% dos jogos onde saiu na frente do placar, teve 7 vitórias. O time do Coritiba vem pontuando muito também em casa, mas o Coritiba com 50 pontos ele já não conseguiria subir, porque o Sport já tem 59 e é muito provável que o Sport some pelo menos um ponto contra a Chapecoense no domingo, se é que já não somou. Então a situação aqui do Coritiba é praticamente irreversível. O Coritiba vai ter que ficar mais um ano na segunda divisão. Então é um Santos que entra um pouco mais motivado. Não duvido que o Coritiba jogue para a torcida, que jogue obviamente para o seu torcedor, que queira apresentar um bom futebol, que queira vencer o líder da competição, queira mostrar que se tivesse dado um pouco mais de gás no meio da competição poderia ter chegado e realmente poderia, mas a chance do Coritiba subir praticamente não existe. Então é um jogo que eu penso muito mais numa correção de preço. O Santos, na minha opinião, ele está muito mais preocupado nessa garantia de acesso que já praticamente está garantido, né? O Ceará com 57 pontos conseguiria somar aqui 66. O Santos, se empatar contra o Coritiba, ele praticamente já garante o acesso, né? Então, uma vitória simples também, por isso que também é um jogo para o Santos de 6 pontos, 1-0 para o Santos, não vai fazer muita diferença, o Santos provavelmente não vai querer contra-atacar, ele já vai estar próximo do título, já vai estar garantido o seu acesso, então uma vitória simples do Santos aqui praticamente já garante o acesso do Santos, então também não me interessa nesse jogo aqui trabalhar o mercado de gols. A minha ideia é vir para trabalhar correção de preço. Então, se você é um trader, tá com uma ideia de trabalhar numa segunda-feira à noite, tem um jogo parelho, principalmente na exchange, utilizando um software profissional, você tem a qualidade de poder comprar e vender posição na movimentação do preço, você vai poder fazer isso tranquilamente nesse tipo de jogo aqui, porque é um jogo que tem essa tendência de troca de superioridade. Agora, o potencial para gol nesse jogo, ele é mais curto. Seria, por exemplo, o Coritiba sair na frente e aí talvez encontrar mais um gol aqui, o Santos talvez ficar um pouco mais desesperado, querer sair para cima para tentar pontuar e aí acabar dando espaço, mas é um cenário um pouco mais difícil, tá? Eu prefiro pensar muito mais num cenário de poucos gols. Se fosse o caso, buscar um gol no segundo tempo, um over limit, um 0.5, uma cotação a 2, pode ser interessante. No último jogo entre eles, o Santos venceu por 4-0, mas era outra situação do campeonato, né? Aqui, ó, tem um 0-0 na casa do Coritiba recentemente, 2023, na Série A ainda. Então, para talvez uma revanche do Coritiba aqui contra o Santos, se o Coritiba conseguir abrir 2-0, o Santos se expor, buscar mais um gol no jogo. Agora, de resto, com o Coritiba não tendo praticamente mais chance de subir, a situação aqui fica muito mais voltada para um Santos garantindo acesso com uma vitória simples e aí pensar no cenário de gols muito ampliado assim, pode ser uma ilusão muito grande, então é melhor deixar pro ao vivo, tá bom? Bom, você tem outros jogos complementares, tem campeonato argentino, eu vou deixar listado aqui no Radar Esportivo no link opções para você, mas durante essa semana, já aviso, pega leve, segunda, terça, quarta são jogos mais amarrados, segunda e terça é jogo de Série B, quarta-feira tem um jogo isolado da Copa do Campeonato Brasileiro, e aí sim na quinta-feira já começam os jogos de seleções. Muito obrigado pela sua companhia, o espaço fica aberto para você me ajudar aqui com complementos, informações e correções. Não esquece que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.